Beleza. A gente já viu o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e hoje a gente vai ver o capítulo 4. Eu tenho um resuminho aqui da Bíblia de Estudo. Diz assim, ó, que o começo diz que Deus é luz, que faz um paralelo com o Evangelho de João, né? A gente está lendo a Epístola de João, faz muita referência ao Evangelho de João também. O começo, a introdução ali, a natureza de Deus e o pecado humano, Jesus Cristo na vida diária. A gente vai ver também o ataque que João faz contra o gnosticismo, dizer que Jesus encarnou, que Jesus foi apalpado, que Jesus foi visto, então trazendo a questão da criação também para a vida espiritual, vamos dizer assim, nosso corpo, as árvores, nos traz para contemplar a terra também, as coisas, ter prazer na vida, ter prazer nas coisas, a esperança em Deus, mas prazer nas coisas. O João vai falar muito sobre isso. Ele vai dizer que o mandamento permanente em um mundo transitório, o mandamento de amar é permanente, né? Primazia do amor, a confiança do povo de Deus, a atração desta era fugaz, que ele vai falar sobre a questão dos desejos da carne, os desejos a carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Sexo, dinheiro e poder. A gente falou sobre isso, que é o que governa sobre o mundo até hoje. Também falamos que nós não temos problema com dinheiro, nós não temos problemas com sexo, e a nossa maneira de exercer o reino, exercer o poder, é se colocando sempre na última posição. A gente falou sobre isso. Vencendo o anticristo pela confissão do Filho, uma advertência, uma garantia, os cristãos como filho de Deus, e agora a gente já viu o capítulo 3, né? Os filhos de Deus e o abandono do pecado. Ele vai dizer a questão é no capítulo 2 ali que ele vai falar que aquele que não tem, não sei se é no capítulo 1 ou no capítulo 2, que ele vai dizer que aquele que não tem pecado chama Deus de mentiroso. No capítulo 1 ele vai dizer se a gente não tem se a gente falar que a gente não tem pecado, a gente está chamando Deus de mentiroso. E daí ele fala que a intenção dele é que a gente não peque, mas se a gente pecar, no capítulo 2, nós temos um advogado. Vocês lembram disso? Sim. Tá. Não lhe escrevemos um mandamento novo. Aí ele faz aquela correlação com o que Jesus falou, que Jesus estava dizendo, um novo mandamento vos dou, que é amem uns aos outros. Aí tu vai dizer, não, mas esse mandamento é antigo. Mas amem uns aos outros como eu vos amei. Então o mandamento novo é amar na estatura de Jesus, no padrão de Jesus. Esse é o mandamento novo. Mas o mandamento de amar uns aos outros é lá da lei de Moisés, é o mandamento antigo. Então aqui João está falando que ele não escreve o mandamento novo, trazendo a questão do que Jesus falou. Filhinhos, pais e jovens como se fossem classes espirituais, recém-convertidos, mais velhos e estão no meio, né? No meio do processo, os jovens. O amor do mundo, a questão de sermos filhos de Deus, a questão de que lança muita luz para nós, que é, pô, mas eu não consigo viver uma vida de santidade. Sim, primeiro João vai falar sobre isso. Nós não conseguimos viver sem pecar. Nós pecamos, mas nós não vivemos numa prática do pecado, que é completamente diferente a pessoa ter uma vida sem pecado, no sentido, eu peco, mas é uma falha, e eu ter uma vida de prática de pecado. É completamente diferente. Isso eu aprendi quando eu era recém-convertido, assim, recém tinha aprendido o evangelho, eu já tinha entendido isso. Essa carta aqui lança muita luz sobre isso. A questão de que se nós não amamos as pessoas, nós somos assassinos. Aquele que odeia é assassino. Lembra do texto muito forte de João ali? Que a gente até criticou pessoas que defendem, teólogos, né? Que defendem que Deus odeia pessoas. Deus não odeia pessoas. Deus odeia as obras que as pessoas cometem. E por causa dessas obras, por rejeitar a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, essas pessoas vão para o inferno.
Deus não odeia essas pessoas, Deus ama essas pessoas, mas por causa da rejeição da salvação, essas pessoas vão para o inferno. Um local que não foi criado para os homens, foi criado para o diabo e seus anjos, será consequência daqueles que não aceitarem o sacrifício de Jesus. Beleza? Beleza. A gente vai para o capítulo 4, então. Que aqui vai dizer que o capítulo 4 é vencendo o engano do anticristo, garantia divina por meio do amor de Deus, o aperfeiçoamento do amor de Deus, a segurança do Espírito de Deus. É isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Vocês veem minha tela bem aí, né? Uhum. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou ler. Opa. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que deu ordem de frente, e daí vocês vão lendo na tela e fala quando chegar no ponto ali. O espírito da verdade e o espírito do erro, tá? Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Aqui ele está querendo dizer que tem como tu pregar o evangelho, dizendo que tu está pregando no Espírito de Deus, mas tu está pregando em outro espírito. Daí ele está dizendo aqui que é o espírito do diabo, do Satanás, anticristo, falso profeta. Ele está dizendo assim, analisa se o que o cara está falando aponta para Jesus. Aponta para Jesus? Ah, beleza, então provém de Deus. Se não, não provém de Deus. É isso, né? Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, aqui combatendo possivelmente o gnosticismo, que acreditava que tudo que é da matéria é ruim. Então, se Jesus veio de carne, então essa gente é do bem. Então, a gente tem que pensar no que o leitor da época estava pensando, né? A carne é do pecado, o corpo é do pecado, esse mundo é do pecado. Não, Jesus veio em carne. Então não tem como condenar toda a criação. A criação está condenada a amaldiçoada, né? A palavra de Gênesis 3 por causa da queda, mas ela vai sofrer uma restauração, vai sofrer uma segunda vinda de Jesus, é isso que João está querendo dizer. Jesus vai restaurar a terra, então tu não pode de uma maneira gnóstica e ignorar que a criação é a criação de Deus. Senão tu vai acabar com Gênesis 1. Existe Gênesis 3, mas existe Gênesis 1 também. Faz sentido? Sim. Beleza. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito, versículo 3. Versículo 3. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês vocês ouviram dizer que viria e que agora está no mundo. Beleza. Versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Existe até uma música, né? Que não é do tempo de vocês. Aquele que está em nós está no mundo. Não, Eu não bem conheço. antigo. É bem antigo. Versículo 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. O que eles falam? Sexo, poder, dinheiro. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele está dizendo assim, aqueles que têm ouvidos para ouvir são os do espírito da verdade. Aqueles que não ouvem são do espírito do erro. Beleza? Versículo 7, que Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Se o amor procede de Deus, o ódio não procede de Deus. A gente já falou sobre isso. Coloca as frases no negativo, tu vai entender o positivo. Se o amor procede de Deus, o que não procede de Deus é o ódio. Certo?
Certo. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas ama com relação ao quê? Ao que a gente acha que é amor ou o que Deus chama de amor? Porque nós somos muito mais como os fariseus, que amamos as pessoas que gostamos. Eu gosto do Ferro, eu gosto do João Paulo, por isso eu amo ele. Mas o amor de Deus como é? Nos amou quando nós ainda éramos pecadores, inimigos dele. Ele amou os inimigos. Então, aquele que ama os seus inimigos procede de Deus. Entendeu? Quem tem o amor de Deus procede de Deus e é nascido de Deus. Tem o Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Quem ama tem o Espírito. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que frase! Essa frase revelando Deus como um Deus de amor, pensa na cabeça do leitor da época. Cara, como Deus é amor, se eu conheço o Velho Testamento, eu conheço a dureza, a severidade de Deus com relação ao pecado. Não, mas como assim Deus é amor? Como assim Deus é misericórdia? Aí vamos pegar o apóstolo Paulo, né? Voltando para o Velho Testamento e, não, mas eu preciso entender. Cara, é isso mesmo, é misericórdia. Cara, é graça, é amor, é pela fé. Jesus, e ele começa a conectar uma leitura que eles tinham do Velho Testamento de um Deus mau, de um Deus severo, com um Deus bom e Deus misericordioso, que Jesus veio revelar, né? Dizer que Deus é nosso Pai. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo. Que versículo que parece esse? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mesmo autor, ó. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Opa, desculpa. É versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus, em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus. Deixa eu subir um pouco. Mas em que ele nos amou primeiro. Desculpa, ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então não é que nós tenhamos amados a Deus, mas que Deus nos amou. Versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, perceba que tem a relação com João 3,16, nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus me ama, não da forma que eu amo, sem gostar, sem ter preferência, tipo assim, sem... Cara, não concordo contigo, mas eu te amo. Esse é o amor de Deus. Nossa, a gente tende a ser assim, ó, cara, eu concordo contigo, eu gosto de ti, por isso eu te amo. A gente faz isso. Eu me identifico contigo. Deus não se identificou com nós, conosco. Nós éramos pecadores. Nós éramos separados dele. Mas ele demonstrou amor por nós mesmo assim. Então nós devemos demonstrar amor pelos outros da mesma forma. Versículo 11. Versículo 12. Nunca ninguém viu a Deus. Que frase também. Nunca ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Nem Moisés, nem Elias, ninguém. Nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Davi. Ninguém viu a Deus. Ninguém pôde contemplar Deus face a face da forma plena. A gente vai ler lá no Velho Testamento que Moisés conversava com Deus face a face. Mas a conversa era face a face. Mas em Êxodo 33 a gente vai ver que Moisés não podia ver a face de Deus, porque senão ele seria consumido. Tamanha a glória de Deus e a santidade de Deus. Versículo 12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. João 14, né? Se vocês permanecerem em mim, vocês me amam. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim. Várias vezes Jesus fala isso, né? E o seu amor é em nós aperfeiçoado. A questão da perfeição a gente já viu também nas cartas de Paulo, que a perfeição é um alvo, a perfeição é uma busca que a gente deve buscar, amadurecer, né? Ser perfeito. E a gente sempre vai estar buscando até que a gente seja levado para o céu. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nós
de nos ter dado do seu Espírito Santo. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Pregar o Evangelho, né? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Amém. Aí as frases fortes agora. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Vocês nem estão lendo aqui, meu. Não, acabou de... Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, assim como ele é, também nós somos neste mundo. Então ele está dizendo, vai ter um dia que todo mundo vai tremer o joelho, vai dobrar o joelho, vai se prostrar e vai adorar. Aí ele vai dizer que nós, a gente vai dobrar para adorar, mas a gente vai poder ficar em pé, como o Apocalipse fala, sem se dobrar porque nós fomos justificados. Nós não vamos receber juízo no dia do juízo. A gente já falou sobre isso na série do Apocalipse lá nos Teens. Nós vamos receber a salvação, a vida eterna. Não tem juízo para aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós podemos ter confiança na palavra de Jesus. Versículo 18. Ó, versículo 18. Muito usado esse versículo. No amor não existe medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Dizem, né? A melhor forma de tu educar teus filhos é no amor que exerce liberdade. Tipo assim, para deixar mais claro, se nós tivéssemos um pai como Deus, que a gente tivesse certeza que ele está sempre com a gente. Está sempre com a gente. A gente teria liberdade para fazer o que a gente quiser, sim, mas a gente saberia que Deus está conosco e ele não está para nos castigar, mas ele está junto conosco para nos ensinar. Então, as nossas atitudes não seriam por medo, mas seriam por eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu não vou fazer o que é errado, porque eu sei que vai ser ruim para mim. Eu sei que tem alguém que me ama e eu vou tomar as decisões melhores, por causa que eu sei que é melhor para mim. Faz sentido? Sim. Agora ficou melhor para entender. Se eu tenho alguém acima de mim que me ama, eu não vou fazer uma coisa errada, porque eu sei, errada com relação ao que está aqui em cima, tá? Não errada com relação ao que eu acho. Eu não vou fazer uma coisa errada com relação a quem me ama, porque senão eu estaria me prejudicando. Não é castigo, é liberdade. Que daí vai estar conectado com eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me é lícito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas isso não me convém. Por quê? Porque faz mal. Faz sentido? Eu não vou fazer o que me faz mal. Nós somos livres, que vai estar conectado com aquela questão do... o Vini trouxe isso numa outra live que a gente fez, numa outra gravação, que os que são perdidos veem nós como presos. E nós vemos os perdidos como presos. Lembra? Nós somos libertos e a gente vê os outros como presos. E os outros que são presos acham que a gente é preso. Nós não somos presos, nós somos livres. É que nem mente fechada e mente aberta. Aí, no 18 vai dizer, aqui no 18, no amor não existe medo. No amor não existe medo. O que tem? Confiança. Ele falou recém aqui, ó. No amor tem confiança, que é o contrário do medo, né? No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, que eu
Eu li isso antes lá, né? Não foi o que estava escrito antes, mas era o que eu já sabia que ia ter. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. E antes ele disse que quem odeia é assassino. E o assassino não vai herdar o reino dos céus, Apocalipse vai dizer, né? Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Percebam a questão do gnosticismo aqui de novo. Pô, se tu não consegue amar aquilo que tu vê, tu não vai amar aquilo que tu não vê. Aquilo que tu não vê criou aquilo que tu vê. Então, se tu não consegue nem o que tu apalpa amar, tu não vai amar aquilo que tu não apalpa. Beleza? Aí o último versículo diz: e o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Que é os mandamentos que Jesus reforçou da lei, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, e semelhante a este, amar o seu próximo. Beleza? Eu acho que Beleza. a questão do amor, o amor trazer liberdade, o Espírito de Deus nos traz para liberdade, é tipo assim, cara, tem regras? Tem. Tem mandamentos? Tem. Tem lei? Tem lei. Tá, mas como assim liberdade? Como assim não envolve castigo? Como assim eu posso fazer o que eu quiser? Tu pode fazer o que tu quiser. E tu só vai fazer o que é certo se o amor de Deus te envolver. É como se... Eu uso muito esse exemplo assim, ó. Se tu tiver cercado, tá? Tu tá cercado. Pensa assim, tu tá cercado. Completamente cercado. Todo fechado. Tu pode ver isso de duas formas. Tu pode achar que tu tá preso, que é ruim, que envolve castigo. Ou tu pode ver que da perspectiva que tu está protegido. Entendeu? Por exemplo, assim, se teu pai diz um não, ele tá te protegendo ou ele tá te proibindo para te prender, para te castigar? A decisão é a mesma de, tipo assim, ó, tu não vai. Isso tu não vai fazer. Por detrás desse tu não vai fazer, por detrás desse não, existe uma proteção porque ele me ama ou existe uma proibição porque ele quer o meu mal? Vocês estão entendendo? Deus Aham, sempre, genial. Deus sempre dá o não para nos proteger, nunca para nos ferrar. Ah, mas eu tô louco para transar antes do casamento. Se tu for e transar antes do casamento, tu vai ver a consequência. Entendeu? Um Deus de amor que se preocupa em te dar uma diretriz que faz o teu bem, o mínimo que tu pode fazer é obedecer, porque vai fazer bem para ti. Entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas faz bem para nós. É uma atitude de amor de Deus colocar ele em primeiro lugar. Tipo assim, a gente tem Sim. falado, a gente Aqui, tem a falado, gente tá ganhando. pode falar. A gente tá ganhando. Óbvio. Final. E Deus, Tipo, meu, mesmo. Deus não precisa colocar ele em primeiro lugar. Deus não precisa de adoração. Deus não precisa nos criar. Deus não precisa. O resumo é, Deus quis nos criar. Ele não precisava nos criar. E ele nos criou e nos deu diretrizes para que nós pudéssemos viver de uma forma boa. Se tu achar que ele tá errado, o prejudicado é tu. Entendeu? Sim. Faz sentido? Uhum. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu achei maneiro a questão do exemplo ali. O não pode se ver pros dois lados. Uhum. Essa parte. E daí o nosso da prisão também achei tri. E daí me veio o exemplo que os caras querem ser presos pra ser protegido, né? Os caras quer fugir dos bagulho e tal. Tipo, faz muito sentido, na real. Porque, tipo assim, ó, por que Deus deu uma lei pro povo de Israel? Pra proibir ou pra proteger? Entendeu? Mano. Ele queria que eles entendessem o porquê não pecar ou ele queria só ferrar? Ah, eu vou fazer um negócio difícil para eles não conseguir cumprir. Não, meu, eu vou dar uma diretriz
para cuidar do povo. O povo não conseguiu cumprir a lei. Então, a promessa que eu fiz lá em Gênesis 3 vai ser cumprida agora. Um nascido da humanidade, um nascido da Eva, vai vir, vai viver, vai morrer, vai cumprir toda a lei. Meu, Jesus cumpriu toda a lei. Ele não cobiçou nenhuma mulher. Imagina para nós, meu, como que o cara consegue viver sem cobiçar, meu, a mulher? Sem olhar para a mulher com um desejo sexual? Jesus conseguiu. E ele, morrendo numa cruz, sem pecado, foi o sacrifício perfeito que paga a nossa salvação dos que foram para trás, dos que vão para frente, dos pecados que a gente nem cometeu ainda, porque foi um sacrifício perfeito. Para que se a gente colocasse a fé nesse sacrifício, nós pudéssemos ter a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Beleza? Uhum. Vou estopar aqui, peraí.